Bom dia, tudo bem com você? Temos hoje mais uma porção desse alimento maravilhoso que é a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que estamos lendo e meditando a Epístola aos Hebreus. E nós estamos já no capítulo de número 7. Como é maravilhoso saber que você está aí. Muito obrigada pela sua participação. Já vou pedindo que você deixe seu joinha, tá certo? E te agradecendo por você compartilhar essa palavra com mais alguém. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Lembra que a Epístola aos Hebreus está com o autor desconhecido, o tema é um melhor concerto e foi escrito cerca de 67 a 69 depois de Cristo, certo? O propósito dessa epístola foi escrito principalmente para os cristãos judeus que estavam sob perseguição e esmorecimento. O escritor procura fortalecê-los na fé em Cristo, demonstrando cuidadosamente a superioridade e finalidade da revelação e redenção da parte de Deus em Jesus Cristo. Certo? Isso é muito bom. Então vamos agradecer a Deus essa manhã. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que temos de estar aqui, Senhor, na Tua presença, para nos alimentar um pouco mais com a Tua palavra, para receber de Ti, Senhor, orientação. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado por cada pessoa que está comigo aqui nesse devocional, nessa manhã. Dá um dia na Tua presença, Senhor, abençoando, guardando, abençoando a cada um da sua família. Muito obrigado, Senhor. Continua comigo aqui. Amém. Vamos então, capítulo 7 aos Hebreus. Deixa eu ver se essa Bíblia aqui, a letra dela está um pouquinho maior para me ajudar. Ai, irmã, você está de óculos? É, minha filha, tem hora que óculos. Tem hora que o óculos dá um nó. Sabia? Vamos ver aqui. Essa Bíblia aqui, ela tem a letra um pouquinho maior. Capítulo de número 7, não é? Já deu seu like? Faz isso aí, por favor, hein? Não esquece, não. Capítulo 7. Um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E, primeiramente, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por isso, assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Olha só, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei.
Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és o sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Louvado seja Deus. Essa foi a leitura do capítulo 7 dessa epístola aos Hebreus. E é um capítulo muito precioso. E tem hora que parece que é difícil de entender, principalmente quando chega na parte de entregar o dízimo, porque é uma coisa que a gente vê muita gente falando muito bobeira. O certo é que seja fiel a Deus. Pronto, acabou. Aí a gente nota a importância do homem a quem Abraão deu o dízimo dos despojos. Abraão vinha de uma guerra. E Melquisedeque encontra ele, Abraão, de quem toda a nossa raça descendeu. Note-se mais que os descendentes dos filhos de Levi, detentores do sacerdócio, são autorizados pela lei a impor o tributo do dízimo sobre o povo, pela lei, certo? E aí, a gente vai encontrando aqui que Melquisedeque, ele, sem nenhum parentesco com Levi ou sua família, recebe os dízimos de Abraão e abençoa aos que tinham as próprias promessas de Deus. Veja que Melquisedeque não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, mas está lá. Note-se mais que quem dá a bênção é superior a quem é abençoado, a quem recebe. Se você abençoa alguém, é porque você tem autoridade de abençoar. Não é assim? Quando a gente chega para o pai, para a mãe, diz bença pai, bença mãe, ele diz o quê? Deus lhe abençoe. Né? Isso é maravilhoso. Isto é evidente. Note-se também que enquanto os que recebem dízimo aqui são homens mortais, no caso de Melquisedeque, olha a diferença. A Escritura apresenta-o somente como vivente. Só. Ele não morre. Não.
E olha uma coisa interessante, que a gente pode ir além e dizer que Levi, recebedor dos dízimos, teve de pagar dízimos, pois estava nos lombos do seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão. Olha que interessante, lá vem Levi, nos lombos de Abraão, ali. Abraão chega e entrega o dízimo a Melquisedeque, Levi também teve que fazer. Mesmo assim, a legislação nacional baseou-se no sacerdócio levítico. Isto prova que o propósito do sacerdócio era ajudar os homens a satisfazerem completa e finalmente as exigências de Deus. Porque ensinando. E aí, quando a gente chega do versículo 12 desse capítulo de número 7 que nós estamos lendo hoje, olha o versículo 12. Esse capítulo, ele tem 28 versículos. Olha o versículo 12. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessário se faz também mudar a lei. Do versículo 12 até o 28, até o final desse capítulo, nós aprendemos várias coisas aqui de Cristo. Cristo, o sacerdote rei. Cristo, ele veio ao mundo e ele cumpriu toda a lei. Toda a lei ele cumpriu. Ele não deixou de cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei. Né? Olha só, era da tribo de Judá. Jesus era de qual tribo? Tribo de Judá. A tribo real, semelhante a Melquisedeque, o verdadeiro tipo, e não a Arão. Olha de onde ele vem, que não podia continuar. Por quê? Porque ele morreu. E Melquisedeque não morreu. Foi feito o quê? Não sei. Foi designado por juramento divino, como diz no Salmo 110, versículo 4. O que é que diz o Salmo 110, o versículo 4? Nós já fizemos a leitura desse livro dos Salmos aqui no canal. Tem lendo e meditando em todo o livro do Salmo. Salmo 110. Olha o que diz o versículo 4 do Salmo 110. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse salmo fala do reino, sacerdócio e a vitória do Messias, certo? Ele é mediador de melhor conserto. Olha só, do versículo 8 e 6, nunca mais morrerá. Isso é maravilhoso e assim pôde continuar sua obra até o fim. Jesus Cristo foi levado à cruz. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. Por isso, ele é sumo sacerdote eterno. Olha só, seu caráter é tão perfeito quanto a sua obra, santo, separado de pecadores. Seu único e perfeito sacrifício é perdurável. A lei fez sacerdotes e homens imperfeitos, e juramentos designou o Filho, perfeito para sempre. Isso é um comentário de Goodman. Isso é maravilhoso, gente. A gente prestar atenção aos comentários das Bíblias que nós temos. Isso é muito bom. Por quê? Porque nós aprendemos muita coisa. Então, faça isso. Se dedique a ler a palavra de Deus, a comer esse alimento maravilhoso que o Senhor nos dá e nos dá essa oportunidade. Isso é muito bom. Sabe por quê? Porque hoje você pode dizer assim, mas eu vou ler por ler, mas porque eu nunca vou precisar falar para alguém. E se te chamarem para ser professor de uma classe de escola bíblica dominical? E se te chamarem para te ensinar um grupo de pessoas que está chegando? E se te chamarem para dar uma palavra num trabalho, numa reunião, até num aniversário na sua casa, numa festa? Como é que você vai fazer? Então é melhor você ter conhecimento da palavra de Deus. Então a minha oração nesse dia é que o Senhor continue te abençoando, abençoando a você e a sua família, te guardando, te protegendo, e eu quero continuar te convidando. Ao meio-dia nós temos um encontro, orando ao meio-dia. Se você tem um pedido de oração, fique à vontade para mandar o seu pedido de oração no comentário, contar um testemunho, se você tem um testemunho a contar e quer compartilhar conosco. O seu nome vai para o meu caderno de oração e no Orando ao Meio-Dia estarei orando mais uma vez por você. E é muito bom saber que você está aqui.
Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Deus te abençoe.